Olá, que bom que você priorizou esse tempo para abrir a palavra do Senhor e investir um pouco mais na sua vida e alimentar-se desse alimento que de fato nos edifica e nos faz crescer. Eu quero iniciar esse tempo de devocional com você, pedindo a Deus que nos prepare, que nos ensine, que nos faça crescer nesse tempo de reflexão. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, com o coração desejoso de aprender do Senhor, de crescer com o Senhor, ó Deus, de ser fortalecido e edificado por Ti, Pai. Faça desse tempo um tempo de edificação. Em nome do Teu Filho é que nós oramos. Amém. Ao longo da nossa história, ou se olharmos para a nossa história e como ela foi sendo escrita ou construída, nós podemos perceber vários marcos ou várias pessoas passando por nossas vidas que nos influenciaram de algumas maneiras. Muitas delas de uma maneira positiva, algumas delas de maneiras não tão saudáveis. E particularmente ao olhar para a minha vida, eu vejo como que Deus usou algumas pessoas, ou mais especificamente amizades na minha vida de uma maneira muito especial. Em uma fase inicial, na minha pré-adolescência, ou talvez um pouco mais na minha adolescência, onde conheci o Senhor e pude aprender um pouco mais acerca do Senhor, Deus colocou algumas pessoas muito especiais na minha vida, que são amigos dessa fase de adolescência e juventude, com quem eu pude caminhar no meu dia a dia, com quem eu pude conversar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, com quem eu pude compartilhar sobre minhas dificuldades, e muitas vezes ser exortado, com quem eu pude orar junto. Pessoas que fizeram parte e até hoje fazem parte da minha história. E numa segunda fase, quando eu saí da minha cidade e vim para a região de São Paulo para estudar, Deus colocou mais pessoas que tiveram oportunidade de influenciar na minha vida. Pessoas a quem eu tive que me abrir para conhecer, pessoas com quem eu tive que investir tempo para de fato aprender a amá-las, respeitá-las e mais uma vez crescer com essas pessoas. E que mais uma vez também continuam fazendo parte da minha história, que são amigos muito especiais que Deus tem me dado. Em uma terceira fase, ao sair do seminário e vir trabalhar na igreja, mais uma vez relacionamentos novos tiveram que surgir, mais uma vez o desafio de conhecer e de me deixar ser conhecido. E mais uma vez, surpreendido com Deus colocando pessoas especiais que marcam e que têm marcado a minha vida. Com tudo isso, eu quero pensar com você em relacionamentos que nos marcam ou oportunidade que temos de influenciar pessoas também. E as Escrituras estão cheias de pessoas e exemplos de pessoas que marcaram, que influenciaram a vida um do outro, que estimularam ao crescimento e conhecimento de quem é o nosso Deus. E o texto que eu quero ler com vocês é o texto onde Paulo deixa um conselho para Timóteo, um desses exemplos de pessoas que influenciaram e que marcaram os outros com a sua vida, com as suas palavras, com o seu exemplo. No texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo aconselha Timóteo da seguinte maneira: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O conselho de Paulo ele vai além da ideia de fugir dos desejos malignos. E é nessa parte que eu quero me deter com vocês aqui, onde ele fala, olha, siga todas essas coisas boas, a fé, o amor, a paz, mas siga essas coisas ou persiga essas coisas com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O incentivo de Paulo é que nessa busca e nesse perseguir você não caminhe sozinho. Que essa fase ou que essa parte da história da sua vida seja construída com parceiros, com amigos, com pessoas que também estão caminhando nessa mesma direção, que compartilham desta fé que você tem, de caminhar na direção de crescer, de conhecer, de amar, de temer ao Senhor. E algumas perguntas para nós pensarmos, que também estão ligadas com esse texto. Você tem sido essa pessoa com quem os outros podem caminhar, podem buscar esse auxílio e também essa ajuda de quero crescer com o Senhor?
na sua companhia. E talvez uma outra pergunta, com quem você tem caminhado? Quem são as pessoas com quem você tem andado diariamente? Será que são pessoas, como Paulo incentiva aqui, que com o coração puro também estão buscando ao Senhor? E um incentivo para mim e para você. Talvez você não tenha amigos que você possa olhar e falar, são pessoas com quem eu posso crescer no Senhor. Eu queria te incentivar a identificar pessoas cuja marca de fato seja essa. Pessoas que amam ao Senhor. Além de identificar, aproxime-se dessas pessoas. Se deixe conhecer e conheça essas pessoas. E então, caminhe com as mesmas. Aproveite os relacionamentos e viva na presença do Senhor, cresça com o Senhor diariamente. E o incentivo final, seja você mesmo este homem ou esta mulher que com o coração puro invoca ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus relacionamentos e que te faça crescer diariamente através destes relacionamentos com quem você tem desenvolvido. Amigos, colegas, mas acima de tudo, pessoas que amam e que temem ao Senhor. Que Deus te abençoe.